Nosso quadro de entrevistas hoje, a gente vai falar sobre um tema que tem crescido bastante nas discussões e nas gestões das propriedades brasileiras, que é a locação de máquinas agrícolas, uma prática que é bastante comum em outros países, mas que no Brasil vem ganhando um pouco mais de espaço nestes últimos anos. Assunto para a gente entender agora no nosso quadro de entrevistas. Bom, e quem nos faz companhia para trazer mais informações sobre esse assunto é o Eduardo Martinatti, Chief Operating Officer da Rental RZK. Eduardo, um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Seja bem-vindo, bom dia, para a gente trazer um tema bastante importante para a nossa audiência. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes. Para nós é um prazer, para nós aqui da RZK Rental, é um prazer muito grande estar participando novamente com vocês aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é todo nosso. Eduardo, você concorda com essa minha contextualização aqui para a nossa conversa? De fato, é uma prática que vem crescendo no Brasil, mas que em outros países ela já é um pouco mais difundida? Sem sombra de dúvida, Carla. A questão da locação de máquinas hoje vem, de certa forma, ajudar o produtor rural a reduzir custos dentro da sua operação, maximizar resultados, né? Porque muitas vezes ele vai ter acesso a um equipamento, acesso a um ativo, que muitas vezes para ele isso era um custo dentro da sua operação, com menor valor impactado dentro do seu resultado e trazendo sim uma receita positiva dentro da sua operação, né? Porque ele vai estar envolvendo mais tecnologia, ele vai estar envolvendo um equipamento com menor custo de manutenção. E sem sombra de dúvida, né, hoje, como um cenário que a gente está vendo de preço de commodities estáveis, né, e com tendência algumas até de queda, isso vai vir cada vez mais forte, né, a gente está percebendo uma crescente nesse momento, para poder, sim, cuidar do resultado da melhor forma possível para o nosso cliente. Eduardo, números que vocês trouxeram para nós aqui, para que a gente pudesse alinhar a nossa conversa, mostram que já é possível encontrar produtores que obtiveram 13% a mais de produtividade, por exemplo, com o serviço de locação dessas máquinas em comparação com a sua própria frota. Isso porque às vezes o produtor não pode ter acesso ou comprar uma máquina mais moderna, com mais funcionalidades, e quando ele faz a locação de um equipamento como esse, ele pode inclusive otimizar os resultados no campo de uma safra que ele já produziu. Carla, são inúmeras variáveis aí para a gente conseguir trazer um resultado positivo, né? Na verdade, assim, quando a gente trabalha mais próximo na gestão do ativo, né, mais próximo com ativos controlados, né, onde a gente tem também uma telemetria, onde a gente consegue envolver todos os sinais que essa máquina emite lá no campo, né, de sinais de alerta, sinais de consumo, ou até mesmo a eficiência de uma colheita, o nível de umidade de uma colheita, né, controlado à distância, você consegue estar em tempo real junto do produtor nas tomadas de decisão. Então, de fato, a decisão uptime, né? Então, a gente toma a decisão em tempo real junto com o produtor, ou, no máximo, informa ele. A questão dos 13% foi numa colheita de algodão, onde, de fato, as máquinas acabaram tendo uma produtividade maior do que as máquinas do próprio cliente, em máquinas do mesmo ano, né? Ou seja, isso mostra que faz todo o sentido quando você não só loca, né? A gente não só loca o equipamento, a gente está envolvido na operação. A RZK Rental, ela é uma empresa desenvolvida para o agro, né, para atender o produtor, né? A gente está junto com o produtor, essa é a nossa missão, é a nossa função, é o nosso papel no controle diário da produtividade dele, né? Quando acontece um problema com esse ativo, nós estamos junto com ele tentando resolver o mais rápido possível, porque a gente sabe que essa máquina parada, o uso de uma colhedora de algodão já é um tempo muito curto, perto da quantidade de tempo que essa máquina fica parada, né, do ativo. Então, essa máquina tem que, no momento de colheita, ela tem que estar pronta para colher de fato. A gente tem equipe dedicada, cuidando dessa operação em tempo integral para o cliente, onde muitas vezes, quando acontece uma falha, a nossa equipe já está de prontidão para poder resolver isso, né? Nós tivemos uma média de a cada 10 minutos de máquina parada, tinha uma pessoa nossa na escada da máquina, né, perguntando para o operador, cara, por que você parou, o que aconteceu, né? Então, de fato, estou entrando aqui em detalhes para mostrar que a operação, quanto maior, né, e aí os nossos clientes vão acabar concordando, é mais difícil você ter o controle 100% da operação na mão. E isso é com nós, né? Esse controle é com nós da RZK Rental. Nós queremos que o produtor foque na melhor compra, na melhor produtividade, na venda do ativo, na venda da soja, na venda da sua commodity da melhor forma possível, e deixa que nós se envolvemos no cuidado com a máquina, né? No cuidado com a frota dele. Nós estamos fazendo também
gestão de frota. Isso envolve gestão de frota 100%, né? Isso é também pautado aqui em algumas informações que nós recebemos. Então, essa é uma tendência chamada de asset light, né, Eduardo? É uma espécie de um combo de serviços aliados a essa prática da locação das máquinas e equipamentos agrícolas num serviço muito completo, portanto, oferecido ao produtor, né? Não é simplesmente ele vai lá, loca uma máquina e se vira com ela, não. Vocês estão envolvidos em todo o circuito, do início até o fim, é isso, né? Sim, Carla, esse é um nome até bonito, né, para operação de locação. Asset light quer dizer leve em ativos, né, diferente do asset heavy, ou seja, pesado em ativos. A grande vantagem do asset light é o produtor ter uma flexibilidade de conseguir se mover do seu core principal. Hoje, a gente viu aí nos últimos anos, né, agricultores que têm também condições de produzir algodão, eles diminuíram a área de soja, aumentaram a área de algodão, e assim é sempre feito esse ajuste interno dado ao mercado futuro, né? E quando o cliente ele tem uma máquina, vamos falar uma colhedora de algodão aí nova hoje na faixa de 7 milhões de reais, né? E ele resolve, ou uma colheitadeira de grãos na faixa de 2 milhões e meio, 3 milhões e meio de reais. Ele resolve sim diminuir a quantidade de área de soja para aumentar a área de algodão, isso é asset light, ele consegue ter uma flexibilidade e falar, não, então eu vou locar a máquina locada traz para ele um conforto, onde ele consegue buscar um ativo, poder atender aquela demanda. Então, ele consegue trazer uma flexibilidade maior para a operação dele, né? Isso que os nossos clientes estão sentindo e estão trazendo para nós. Eles conseguem ser mais ativos, né? Mais ágeis na tomada de decisão. Isso, sem sombra de dúvida, traz, de novo, onde eles conseguem aumentar o resultado, porque muitas vezes, obviamente, né? Muitas vezes o ativo traz para ele, ele carrega um custo, né? Esse custo do ativo dentro do seu balanço financeiro, isso vai gerar um menor resultado lá na última linha. E quando ele entra com a alocação da máquina, isso não entra como ativo, sim entra como custo, né? E você acaba se beneficiando aí de alguns impostos também. Então, isso traz, sem sombra de dúvida, um benefício para a operação quando se é olhado do lado financeiro. Obviamente que cada cliente eu costumo dizer que cada cliente tem uma dor, né? E a gente tem que entender muito aonde a gente atua, né? Então, a gente gosta muito de ouvir o cliente, não simplesmente responder uma cotação, como chega várias para nós, eu quero alocar um equipamento aqui com uma plantadeira de 48 linhas, né? Mas quando você quer plantar? Né? Qual a sua janela de plantio? Será que, de fato, você precisa de uma plantadeira grande, um trator de 400 cavalos, por exemplo? Né? Ou, ao contrário, a gente pode até aumentar a capacidade, sempre pensando em ajudar o produtor, né? Então, a gente tem equipe aqui onde a gente entra, de fato, na consultoria agrícola antes de estar fornecendo equipamento, até mesmo uma cotação para esse cliente. Eduardo, eu vou te fazer uma pergunta, você me desculpe se eu for redundante, mas eu queria que você dividisse com a nossa audiência como funciona na prática um produtor que está nos ouvindo nesse momento e que quer fazer, né, quer planejar aí a sua próxima temporada e vai colocar na sua gestão a alocação de uma máquina ou de uma plantadeira, enfim, como é que funciona, como é que esse processo se inicia e como é que ele corre? Legal, cara. Então, vamos lá. Muitas vezes ele pode entrar em contato com a gente pelo nosso site, né? Se eu puder passar aqui também, eu passo. E aí, www.rzkrental.com.br. Ali a gente vai ter os nossos analistas que já recebem a informação desse cliente, né? A gente vai trabalhar essas informações, ou, de novo, se é uma necessidade, a gente precisa, ele deixa o telefone, a gente entra em contato com ele para poder tirar as dúvidas, e a partir daí a gente vai pedir uma cotação para o nosso fabricante. Nós somos uma locadora hoje monomarca, né? Nós trabalhamos somente com a marca John Deere, para os equipamentos da linha agrícola e também equipamentos da linha amarela, né? E onde a gente vai pegar desde a precificação do fabricante e também a data de entrega dos equipamentos. Alguns equipamentos a gente pode ter em estoque e a gente monta a precificação para atender o cliente. E a gente devolve essa cotação, essa cotação, bem dizer, né, para o cliente na tomada de decisão, e a gente ajuda ele nas dúvidas. Dando certo a locação, a gente já envolve equipamento sempre novo para esse cliente. Então, o equipamento fica novo para eles, e o cliente consegue escolher no momento da locação
é como se fosse uma locação, por exemplo, de um automóvel, né? A gente vê muito carros aí por assinatura. Então, eu coloco a máquina nova para esse cliente, ele escolhe se ele quer a máquina com seguro, se ele quer a máquina, dependendo da região, a gente consegue trabalhar também na manutenção preventiva dessa máquina, né? Então, eu consigo colocar, olha, eu atendo essa máquina com manutenção preventiva, eu posso trabalhar com essa máquina com as revisões pós-safra, né? A gente pode colocar também em contrato, ou simplesmente uma locação por locação, né? E onde os nossos contratos, eles vão aí em média de 12 até 36 meses, temos contrato também até 6 anos aí. Quanto maior o contrato, menor o custo impactado, o custo ativo impacta no valor da locação, né? Então, a gente pode ter exemplos aí, o contrato de uma máquina nova. Por exemplo, eu tirei uma máquina de um concessionário hoje, eu comprei uma máquina nova e vou vendê-la no mesmo dia, obviamente eu vou perder seus 25%, 30%. Então, esses 25%, 30%, que é o custo do ativo no primeiro ano, ele impacta muito dentro da precificação da locação, onde o valor, por mais tempo, o valor diminui um pouquinho, né? Então, quanto maior o tempo, menor o valor da locação. Essa locação pode ser mensal, a gente pode receber ela mensal, aí da forma com que fique mais fácil para os nossos produtores, para os clientes, e aí a gente pode receber também semestral ou anual, né? Então, a gente tem várias formas, a gente se adapta conforme a necessidade de caixa do cliente, também não temos problema nenhum quanto a isso. Esse é um benefício e quando a gente trabalha com a operação amarrada à nossa manutenção, isso traz não só para o cliente, como também para nós, uma segurança muito grande, Carla, porque a gente cuida do ativo para a venda do seminovo depois, onde esse próprio cliente, já aconteceu, dele ter interesse em ficar com esse ativo no final do contrato. Tivemos contrato aí de 12 meses, e o cliente falou, não, peraí, esse equipamento está muito bem cuidado, eu tenho interesse de compra, qual é o valor que a gente vai estar, que vocês vão estar pedindo nele, que eu me interesso. Então, essa é a grande vantagem quando a gente acaba cuidando. Não que quando a máquina fica por conta do cliente, não tenha um cuidado tão grande, né, porque a nossa equipe está sempre junto, olhando e tentando fazer várias visitas e acompanhamento de fato para cuidar da otimização dessa máquina. Vai lá e olha como o cliente está trabalhando, né, olha como a máquina está regulada, para de fato ajudar, né? Nós não somos hoje uma locadora tradicional do mercado, nós de fato somos uma locadora muito diferenciada quanto aos serviços aplicados, né? Nós de fato estamos junto com o produtor na hora que ele mais precisa, que é na hora da colheita, na hora do melhor plantio, na hora da melhor pulverização. Como eu estou te dizendo, né, hoje nós temos equipamentos de toda a linha, a gente atende desde o plantio, né, com tratores de média, alta, pequena, média e alta potência, as colheitadeiras, aos pulverizadores, né, e as colhedoras de algodão. Então, a gente atende todo o segmento e também na linha amarela, os clientes que queiram adquirir equipamentos para movimentação de bagaço, por exemplo, em usina, né, de movimentação de carga em geral, a gente pode atender também com os equipamentos da linha amarela, no mesmo formato de locação. Não, é muito importante a gente trazer essas informações. Eu vou até trazer o comentário aqui do Alberto Tesmer, Eduardo, que está aqui acompanhando o Bom Dia Agronegócio. Ele diz assim, ó, bom dia, Carla e Agro Brasileiro. Estamos vivendo um momento crítico, é momento de atenção. Precisamos de um mercado aberto e liberdade econômica de fato para crescer e nos desenvolvermos como nação. E de fato a gente vem observando esse movimento, né, Eduardo? É um movimento de adequação de todos os mercados, de todos os setores, e eu percebo que o mercado de máquinas e implementos agrícolas também, né? E essa possibilidade da alocação não só vai otimizar custos, vai otimizar inclusive as possibilidades de compra de um equipamento, de uma readequação da propriedade, mas mais do que isso, ela garante também para o produtor esta liberdade, né? De fazer planejamentos, de ter inclusive a possibilidade de alocar os seus investimentos em outras frentes do seu negócio, que não a necessidade, às vezes, de comprar uma máquina. Se a gente olhar para a cultura do algodão, por exemplo, que tem máquinas bastante específicas, necessidades muito específicas, uma cultura bastante custosa, delicada, então ele pode olhar ali para investir em outras frentes que não em maquinário, e ter essa liberdade também de planejamento, de rotação de cultura, que é extremamente saudável para sua propriedade. Quer dizer, muitos benefícios estão incluídos numa prática como essa, né? Sem sombra de dúvida, né, Carla? E até um pouquinho do que traz o Roberto, né? Eu acho que, olhando um pouquinho para o passado, né, a gente vê que é um pouco disruptivo, né? Eu gosto dessa palavra porque a gente vê um pouco o mercado, como era o mercado automotivo no passado, né? Era somente os taxistas, depois veio aí a introdução do Uber,
né? E nós estamos vendo a mesma coisa, não talvez na mesma intensidade, obviamente tem suas características, mas o mercado do agro, a tendência também é você ter cada vez menos ativos, né? Cada vez mais a gente vai ser especialista, no caso, os agricultores vão ser especialistas no produto core, né? Que é cuidar ou entregar a melhor soja possível lá na ponta, né? Para as trades e assim por diante, né? Entregar a melhor pluma de algodão para o mercado externo, e da mesma forma para o setor canavieiro, para o setor cafeicultor e assim por diante. Então, vão aparecer empresas, né, e é o caso da nossa empresa, especializadas em alguns assuntos, né, e no nosso caso, especializada em mecanização, onde a gente sabe o momento ideal de fazer manutenção, quando troca. Para você ter ideia, Carla, um ponto interessante, nós estamos trabalhando já em manutenção preditiva, né, mas você vai falar, o que é manutenção preditiva? Então, para quem não conhece, mais ou menos a manutenção de avião, né? Então, a gente chega num determinado número de horas de voo, você tem que trocar aquele item. Não, mas aquele item não te apresentou problema, não, mas a gente vai lá e troca, né? Isso dá a maturidade da frota que a gente tem, o conhecimento, sistemas, né? Que a gente consegue fazer o controle dizendo assim, olha, de fato, vou dar um exemplo aqui de um rolamento, né? Esse rolamento dessa linha de plantio troca, porque essa plantadeira ela tem uma janela de plantio e utilização de 45 dias, e essa plantadeira não pode falhar nos 45 dias. Nos 45 dias ela tem que estar apta a trabalhar, né? Se ela parar, não vai ser por problema dela, vai ser por problema de clima, problema de vários outros itens, né? Mas não pode ser por problema do ativo. Então, nós somos, a RZK Rental é a empresa especialista no cuidado do ativo, né? Em ajudar o produtor a maximizar seus resultados. Então, nós somos especialistas em máquina, né? Deixa o produtor cuidar do que de fato é importante para ele. Agora, a máquina, que muitos desses clientes, a máquina, o equipamento agrícola, né? Vou falar nem a máquina, porque você tem vários N equipamentos agrícolas na sua fazenda. O equipamento agrícola é um problema para esses agricultores, né? Então, nós criamos a RZK Rental para poder resolver esse problema, ou no mínimo ajudar, né, nessa gestão dessa frota desses clientes. E aí é onde a gente, como a gente está falando um pouquinho antes da entrevista, né? É cuidar do resultado depois da vírgula. Eu acho que nós estamos num momento desse, né, temos que ser cada vez mais eficiente no nosso negócio. A nossa cultura nos permite, como você mesmo trouxe, essa flexibilidade, mas nós temos que estar sempre cuidando, né, sempre com esse cuidado, com esse olho grande em cima do cuidado com o custo, principalmente, e a gestão do ativo, a gestão das máquinas é muito importante nisso. Eduardo, eu quero muito te agradecer pela companhia, pela presença aqui no Bom Dia Agronegócio, por trazer mais essa luz para a nossa audiência, principalmente para os produtores que estão nos acompanhando. A audiência do Notícias Agrícolas, ela é maciçamente de produtores, embora ela vá também naturalmente atender a outros elos dos setores e das cadeias produtivas, mas é bom que a gente fale diretamente com o produtor. Esse é o objetivo central do Notícias Agrícolas, então muito bom receber você aqui. As portas estão sempre abertas para ti, para a RZK, então volte sempre que tiver novidades, a gente vai continuar divulgando boas ideias e boas práticas aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio. Muito obrigada. Obrigado a vocês, estamos sempre à disposição. Grande abraço, também. Ótimo dia. Um abraço, ótimo dia para você, bom trabalho, até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.